Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, 1 ao 13. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atentos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um na sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Muito bem, meus irmãos, nesta manhã nós estivemos, visitando alguns irmãos, e ministrando a ceia. E hoje nós falamos para alguns irmãos que comemoram-se liturgicamente uma data importante na vida da igreja, no calendário cristão, que é o dia de Pentecoste. E aí nós sabemos, que a festa do Pentecostes realizava-se 50 dias depois da Páscoa. A origem desta palavra está registrada exatamente em Êxodo 23, onde, ou seja, era a celebração, a orientação da celebração da festa da colheita, dia de ações de graças, dia da festa agrária. Nesta festa, o povo, então, oferecia a Deus os primeiros frutos que tinham produzido. Mais tarde, então, essa festa se tornou um tipo de renovação, de aliança dentro do povo de Israel. Esta festa foi tão importante para o povo de Israel que ela era chamada a festa das semanas, a festa das colheitas e ainda a festa das primícias, ou festa dos primeiros frutos. O fato é que nós sabemos, que haviam 3 festas em Jerusalém: Tabernáculo, Páscoa e Pentecoste. E então, nessas festas havia gente de muitos lugares. E no dia de Pentecoste não era diferente. Não era somente os judeus que estavam ali, mas os judeus de lugares distantes também, ou seja, línguas diferentes estavam ali nesse dia, no dia da festa de Pentecoste, onde foi quando o Espírito Santo desceu. E aí nós queremos chamar a sua atenção para algumas símbolos do Espírito nesse texto. Diz o texto aí que havia, ou seja, desceu como um som, algo audível. Outro aspecto, como um vento, não ventou, foi como um vento, que indica a soberania e a liberdade de Deus. Fogo significa o seguinte: indica que o fogo queima aquilo que não presta, a escória, mas o fogo também acende os sentimentos santos na vida do povo de Deus.
E o outro aspecto, línguas. E a palavra língua aí, ela é importantíssima na interpretação no grego, onde não é línguas de fogo, mas a palavra língua no texto significa idiomas. Idiomas. E aí o povo de Deus estava no alto, em Jerusalém, esperando com oração e adoração e cultos em Jerusalém a descida do Espírito. A igreja estava ali aguardando a promessa prometida por Jesus e a promessa prometida pelo profeta Joel também. Outro aspecto que a igreja estava fazendo o que ali? Adorando. E nesse processo desce o Espírito e veio exatamente no tempo de Deus. De repente, foi algo que Deus fez segundo a sua vontade. Outro aspecto, com que objetivo? Que esse Espírito, então, não pudesse ser apenas algo que chegava numa pessoa, como no Antigo Testamento, e depois saía. Mas ele veio para habitar na igreja e encher a igreja com poder para servir a Deus. E terceiro, nós vamos ver mais à frente que esse Espírito desce e estabelece-se na igreja com o objetivo de que eles testemunhassem aos perdidos. Foi o que Pedro fez no versículo 14 em diante, que ele passa a pregar a mensagem àquela grande multidão que está em Jerusalém. Outro detalhe curioso, meus irmãos, que eu queria chamar a sua atenção, é dos versículos 8 até o versículo 11, que está aí exatamente o mapa, ou seja, a gente vai compartilhar aí agora o mapa no Oriente Médio, né? Onde havia gente de todos os lugares daquela parte do mundo, naquele tempo, para estarem ali. Se você vê, Jerusalém está aqui no meio. Aí tem gente de Roma, gente de Ponto, Panfilha, Capadócia, Mesopotâmia, Elã, Média, Líbia, Egito, Arábia. Então, havia diáspora, né? Os judeus estavam espalhados pelo momento, pelo mundo, por Roma, vários lugares, e eles iam a Jerusalém para o quê? Participar desta festa. Então, nós podemos perceber que o advento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, traz para nós algumas lições, importantes lições, a mim e a você, com Deus agindo e realizando a sua vontade, capacitando a igreja para o seu serviço e para a sua missão. O que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, a descida do Espírito revela que Deus conduz a história. Jerusalém estava repleta de pessoas, como já falamos, pessoas de diversos lugares, eram judeus piedosos, e como o texto diz, vem gente que era os partos, medas, elamitas, naturais da Mesopotâmia. Estes eram os descendentes de Sem. Descendentes de Sem, esse grupo. Da Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, os descendentes de Cão. Judeus cretenses, arábicos, descendentes de Jafé. Lucas, ao fazer esse registro, como historiador que ele era, ele mostra exatamente que ele desejava mostrar que havia gente de toda a parte do mundo antigo naquele dia em Jerusalém. E aí o que nós podemos concluir, que isso não foi por acaso, não foi um incidente, não foi um fatalismo todos estarem ali. Ao contrário, Lucas registra isso para mostrar que o que estava acontecendo ali, com aquela multidão ali, era uma ação de Deus, do Deus que controla todas as coisas, e esse Deus também soberano que realiza tudo conforme a sua vontade. Ele agrega aquelas pessoas para aquele lugar, para que o Espírito Santo desça
e a gente vê exatamente um cunho missiológico aí. Muitos, depois dessa descida do Espírito, se convertem e voltam para suas casas, para suas regiões, para que a mensagem do Evangelho fosse espalhada em outros lugares. E aí nós podemos compreender que nesse primeiro momento do texto, a descida do Espírito revela um Deus sábio, um Deus que controla a história, um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, um Deus que age no tempo dele conforme a sua vontade, um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E aí nós lembramos, então, da profecia de Isaías, capítulo 45, 1-3, que diz: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, que tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu a irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O que a gente vê nessa profecia? O Deus que vai sempre adiante do seu povo. O Deus que sabe o que vai acontecer. E a gente vê aqui a providência soberana de Deus nesse momento histórico, mas também no momento em que Deus age para que a sua palavra se espalhe para outros lugares, ou seja, através dessas pessoas que estavam nesse dia de Pentecostes. Segundo lugar, o que esse texto nos ensina? A descida do Espírito nos revela que a Trindade é missionária. O Pai, o Deus Pai é missionário. A gente lembra isso no livro de Jonas. O Deus de Jonas ama o perdido e por isso que ele manda Jonas pregar o evangelho, a palavra em Nínive. O Filho é missionário. Jesus Cristo veio ao mundo e andou de cidade em cidade pregando o reino de Deus. E o Espírito Santo é missionário também. O evento do Pentecoste é um evento missiológico, visto que o Espírito Santo foi derramado, independente de raça, sexo, idade, classe social. Esse texto mostra aí quem eram essas pessoas simples. Havia pessoas certamente importantes ali no meio, mas o fato é que o livro de Atos registra. Lucas, nos seus escritos, revela esse cunho missiológico do Espírito Santo, estimulando e impulsionando a igreja a sair e cumprir a tarefa missionária. E aí nós vamos ver em todo o livro de Atos o Espírito orientando os missionários no capítulo 8, o Espírito Santo dando uma visão missionária no capítulo 10, 19 e 20, o Espírito Santo separando pessoas para a obra missionária, o Espírito Santo impedindo a ida de pregar o evangelho em determinados lugares, como Atos 16, 6 e 7, o Espírito Santo fortalecendo a igreja para continuar pregando, Atos 4, 31, e o Espírito Santo confortando a igreja e oferecimento, crescimento, conforme Atos 9, 31. Ou seja, a igreja, ela se abre para as nações, ela ou seja, é levada às nações a anunciar a mensagem do Senhor Jesus. Então, isso é um evento missionário, e essa ação vem do Santo Espírito, do Deus que habita na igreja. E aí nós podemos, então, fazer uma pergunta, né? O que a igreja precisa fazer, então, em nossos dias para continuar nesse intuito missiológico? Não há resposta senão essa: render-se ao senhorio do Espírito, Deus que habita em nós. Para quê? Plantar igreja, pregar o evangelho, revitalizar a igreja, porque o Espírito habita em cada crente e ele conduz a sua igreja a levar a mensagem aos perdidos. O dia de Pentecoste, a descida do Espírito, a presença dele agora, mostra-nos exatamente
que a ação missionária da igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo, Deus que habita na igreja. Terceiro lugar, o que esse texto nos ensina? Que a descida do Espírito mostra que Deus usa quem Ele quer. Algumas línguas do Antigo Testamento são reconhecidas. O aramaico, o grego e o hebraico. No Pentecoste, Deus rompe a barreira da língua. Os representantes puderam ouvir os discípulos falando na sua própria língua materna. E aqui era a língua que as pessoas entendiam. Não era confusão. Não era algo que ninguém entendia, nem que precisava de intérprete. O Espírito Santo era o intérprete, porque eles começam a profetizar naquele lugar, a falar das grandezas de Deus. Eles então estavam diante de pessoas estrangeiras e ali acontece o milagre da fala. As pessoas passam a ouvir as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. E aí a gente vê o seguinte: Deus usa quem Ele quer. E aí nós vamos ver o seguinte, meus irmãos: quem eram esses que estavam falando na língua daquelas pessoas que estavam ali? Diz o texto: homens iletrados, como Pedro e João. Estavam ali, pessoas simples, mas na mão de Deus e na posse do Espírito Santo, foram vaso de bênção para anunciar as boas novas àqueles que estavam ali. Na mão do Espírito e com a ação do Espírito, eles anunciam as grandezas de Deus em diferentes idiomas. O que a gente aprende aqui? Que Deus usa quem Ele quer. Pessoas iletradas ou cultas, pessoas com cultura ou sem cultura. O Espírito Santo habitou numa pessoa, num salvo em Cristo. É possível Deus usá-la para a glória de Deus em qualquer lugar, como igreja dele. Então nós podemos compreender o seguinte: o Senhor, como Senhor da igreja, realiza a sua missão através de servos simples, imperfeitos e falhos. Mas o Espírito Santo usa a cada um segundo a sua vontade. Na sexta-feira nós estivemos reunidos com os jovens, né? E ali estava falando de chamado, de vocação. E ali a gente percebeu algo curioso, né? Mostrando que Deus, Ele chama quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele usa pessoas sem mudar. Ou seja, Ele muda o caráter no decorrer da história. Mas Ele salva quem Ele quer. E aqui Ele está usando pessoas que Ele queria para aquela multidão ao redor pudessem conhecer as grandezas de Deus. E aí nós podemos ver, então, que Lucas 10, verso 2 diz que a obra do Senhor, ela é grandiosa, ela é grande, ela tem carências, e Deus, Ele quer levantar trabalhadores. Orai ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores. E esses Deus vai usar segundo a sua vontade, soberanamente, independente da formação, independente dos estudos. Se o Espírito Santo quer usar, Ele vai usar segundo a sua vontade, revelando que o Espírito Santo age como Ele quer. Quarto lugar, o que a gente pode entender nesse texto aqui, meus irmãos? Que a descida do Espírito Santo não objetiva a confusão, mas sim revelação. Esses homens não estavam embriagados, não era um som incoerente que ninguém pudesse entender. Eles estão perplexos porque eles estão ouvindo as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Eles não estavam fora de si como em êxtase. Não havia confusão, ninguém entendendo ninguém, não havia isso, ao contrário. Eles também não estavam em Babel, porque Babel houve confusão, ninguém se entendeu.
Mas em Atos 2, em Jerusalém, houve o que? Revelação. Houve o que? Discernimento. Houve o que? Certamente, uma comunicação que todos puderam entender. Ou seja, ouviram a palavra de Deus de modo claro, nítido. Tanto é que Pedro, quando inicia a sua pregação a partir do versículo 14, eles no final vão fazer uma pergunta: o que nós faremos? Eles passam a entender que era necessidade de mudança, de transformação, mas houve uma mente controlada emocionalmente. Houve naquele dia uma compreensão do que se falava. A palavra de Deus foi nítida aos corações. Houve comunicação, iluminação, houve discernimento àqueles que estavam ali para ouvirem a palavra e serem salvos. Isso é interessante, né? Porque o nosso Deus, em toda a Bíblia, irmãos, quando ele quis se comunicar, ele falou de modo que o homem pudesse entender. Você vê aí as teofanias do Antigo Testamento, quando um anjo vinha, ele falava na medida que a pessoa entendesse. Jacó brigou com um anjo. No Novo Testamento, Deus se encarna através de Cristo e anuncia uma mensagem que as pessoas pudessem entender. Ele se faz homem. E agora, no momento, no evento do Pentecoste, com a descida do Espírito, não é diferente. Por quê? Porque o Espírito fala aquilo que as pessoas não queriam ouvir, ao contrário, mas o que eles precisavam ouvir, eles entendem com clareza e nitidez. Então, quando Deus quer salvar alguém, ele, portanto, fala abertamente, fala nitidamente, e o Espírito Santo traduz, ilumina a mente para compreender as verdades e as grandezas de Deus. Portanto, o evento do grande momento do Pentecoste, ele proporciona não confusão, mas claramente revelação, a orientação do Senhor. Quinto lugar, quais são as reações deste evento? O que esse texto mostra? Quais são os efeitos dessa descida do Espírito? Em primeiro lugar, a gente vê aí preconceito. Estavam todos atônitos e eles dizem: não são estes galileus, todos esses? Um preconceito absurdo. Não são esses aí pessoas incultas, pessoas simples? Os galileus eram recebidos em Jerusalém com um grande preconceito. É como alguém morasse no centro do Rio e o restante morasse na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo, lugares que são geralmente pobres, simples. E aí eles estão exatamente tendo essa consciência. Não são esses galileus, né? Lembra do preconceito que Jesus sofreu com Natanael? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Eram pessoas, os galileus, no caso de segunda classe, eram considerados como gentios. Então, nós podemos perceber que quando o Espírito Santo usa as pessoas, nesse texto aqui a gente percebe que vai haver preconceitos, irmãos. Ainda quando se prega o Evangelho, há preconceitos. Eles tratam o Evangelho como coisa pequena, diminuta, ou seja, uma mensagem sem valor. Há preconceitos quando nós nos identificamos como cristãos. Segundo lugar, há também descrença ou ceticismo, né? Não acreditam. O texto diz: interpelavam uns aos outros, versículo 12. O que quer dizer isto? Esses homens ficaram buscando uma explicação, não sabiam o que estava acontecendo, queriam uma resposta para o que estava ocorrendo, estavam descrentes pelo que viam. O que é isso? Começam a questionar, não acreditam, não dão crédito, não recebem abertamente a mensagem do Senhor.
eles estão descrentes pelo que está acontecendo ao seu redor. E aí nós vamos ver com clareza, né? Quando se prega o evangelho no poder do Espírito, vai haver aceitação? Sim, mas vai haver muitas vezes descrenças, rejeições, deboches, escárnios, rejeições. Mas em terceiro lugar, preconceito, ceticismo, descrença, mas também no versículo 13 mostra zombaria. Diz o texto, estão embriagados. Olha só, um grupo formulou uma ideia de que aqueles que estavam falando as grandezas de Deus estavam embriagados. Não era possível isso acontecer, porque não era a hora de beber vinho naquele momento em que o Espírito Santo desceu, mas eles guardavam o jejum até os finais dos cultos matinais. Então, era aproximadamente, os historiadores afirmam que eram 9 horas aproximadamente. Os judeus tomavam de jejum 10 horas. E no sábado, ao meio-dia. Então, eles não aceitam e ainda rotulam. Embora tudo estivesse contra o não crente, o que não acredita, embora fosse tudo evidente, havia ainda zombaria. Ou seja, eles não aceitavam o que estava acontecendo e ainda debochavam sobre o que estava acontecendo na vida dos usados pelo Senhor. E aqui nós podemos, então, compreender, né, a descida do Espírito Santo. O que ela promoveu? Ela promoveu um Deus que conduz a história. Ela apresentou um Espírito Santo com um cunho missionário, além de confortar, consolar, ele leva a igreja à missão. Ele apresentou nesse texto que Deus usa quem ele quer, e refala de um modo claro, mas também esse processo vai trazer exatamente uma igreja cheia do Espírito, dificuldades, problemas, reações contrárias, mas o mais importante é que a igreja naquele tempo estava cumprindo a sua missão. Concluindo aqui, o que esse texto pode falar para mim, você, hoje aqui? O que esse texto pode comunicar a mim, a você, hoje, em 2020? Nós podemos entender que Deus, nesse tempo, nesses dias também, está mostrando, uma vez, de modo bem claro, que a humanidade não é nada. Assim como tinha tanta gente em Jerusalém, e aquele evento foi possível revelar as grandezas de Deus, em nossos dias nós estamos vendo que a humanidade está revelando-se cada vez menor e pequena, onde não há superior nem inferior, todos somos iguais. E aí nós temos a oportunidade de apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Segundo lugar, nós louvamos a Deus, porque esse texto traz a mim, a você, em 2020, hoje aqui, que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a sua igreja, e cada um de nós, você, eu, nós, a igreja de Cristo, é posse desse Espírito. Deus habita em nós, de modo permanente. Se você ver e lembrar, o rei Davi estava profundamente preocupado no Salmo 151, quando ele diz, não retire de mim o teu Santo Espírito, porque era comum no Antigo Testamento isso acontecer, mas no Novo Testamento o Espírito Santo desce e se estabelece, e demais, que ele nos assiste nas nossas fraquezas. Ele não combina com o pecado, mas ele procura nos transformar e nos sustentar para que nós possamos ser usados por ele, independente da nossa formação. Ele usa quem ele quer. Mas em terceiro e último lugar, a nossa oração é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Como nós precisamos ser cheios do Espírito. Como nós precisamos dessa presença, doce presença em nossa vida, transformando a nossa história, mudando o nosso caráter e ainda mais nos enchendo de poder para testemunhar.
A mensagem do Pentecoste apresenta um Deus que capacita com poder, com o seu Santo Espírito, para que a igreja cumpra a sua missão. E ele revela-se aqui, em último lugar, um Deus que cumpre promessas. Atos 1:8 diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que foi prometido se cumpriu. O Espírito está derramado na igreja, e de todo aquele que vier a crer, passa a ser casa de Deus, posse do Espírito, instrumentos nas mãos do Senhor. Ao nosso Deus, a nossa gratidão. Por isso nós cantamos, Espírito, enche a minha vida. Por isso nós cantamos aqui, Espírito, vem controlar o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Que o Espírito Santo trabalhe, continue trabalhando, e ele há de trabalhar em nossas vidas para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, nos ajude, e que nós possamos nos encher do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.